Bom, na pré-história, não foi o Espiritismo que inventou sobre o mundo espiritual, tá? As primeiras manifestações espirituais que nós temos conhecimento está nas pinturas rupestres, inscritas nas pedras. Nós temos aqui, lá em São Raimundo Nonato, diversas pinturas que os homens primitivos deixaram. E eles já tinham rituais para os seus antepassados. Eles já tinham todo um preparo para a vida espiritual. Então, nas pinturas rupestres e nos rituais do homem antigo, a forma que eles enterravam os seus parentes mostrava que eles tinham preocupação com o mundo espiritual, que eles sabiam que existia alguma coisa mais além. Depois, na antiguidade, nós temos os egípcios, os gregos, que possuíam crenças e práticas religiosas e acreditavam nos deuses, ou seja, acreditavam que existiam seres espirituais celestes, os deuses que cuidavam dos homens. Depois, nós temos na Idade Média o cristianismo, que com a doutrina da crença da morte traz para nós o céu e o inferno. E aí vemos também a Igreja Católica muito forte com essa perspectiva da importância de sermos bons, da importância da gente ter bons comportamentos, para a gente acreditar na vida eterna, para a gente cumprir certos ritos. Por exemplo, nós estamos na Quaresma. Quem aqui está fazendo suas penitências? Tem muita gente que está fazendo suas penitências, que está se abstendo de comer isso, de comer aquilo, que está em momentos de oração. Para nós, os espíritas, a Quaresma, ela não tem o significado que tem para os católicos. Para nós é normal. Porque não adianta eu deixar de comer carne e continuar falando mal do meu vizinho. Não adianta, eu vou passar 40 dias sem beber. Mas e de falar mal do outro, você está deixando? Então o Espiritismo entende que a Quaresma ela é para dentro, não para fora. Tá? Na Idade Moderna nós temos o Renascimento e o Iluminismo, que trazem para nós uma nova perspectiva sobre o mundo, trazendo a valorização da razão e da ciência. E mesmo com a crença no mundo espiritual, mas nesse período do Iluminismo também muitas crenças absurdas são derrubadas. Muitas crenças que não eram importantes para a humanidade, elas são revogadas, digamos assim. A ciência traz um novo conhecimento, mas a ciência não afasta a espiritualidade, muito pelo contrário. Vemos então Kardec surgir no século XIX, trazendo contato com o mundo espiritual, comprovando a existência do mundo espiritual, a existência dos mortos, mostrando ao mundo e à sociedade parisiense que os mortos estão muito vivos. Traz para nós as mesas girantes, que combinaram então com a doutrina espírita feita por Kardec. No século XX, no século XXI, o interesse espiritual se mantém. Então existem novas correntes espiritualistas, o estudo da consciência, das experiências de quase-morte e a busca por um significado e a transcendência em um mundo cada vez mais materialista. Eu nunca vi no TikTok, como eu vejo hoje, tanta cartomante. Nunca vi no TikTok tanta gente, tanta bruxa ensinando simpatia, ensinando banho de limpeza, coisa que você via antes, aonde? Apenas nos terreiros. Hoje, essa galera, ela está onde? Ela está nas redes sociais, ensinando muita loucura, tá? Porque tem loucura. Os amiguinhos me mandam cada vídeo que eu fico assim, gente, Kardec se revira no túmulo quando conversa dessa. Mas também existe muita gente trazendo conhecimento, trazendo informação. Então, a espiritualidade, ela continua presente na nossa vida. O espiritismo, ele apenas fez com que essa espiritualidade se tornasse séria do ponto de vista científico. Mas não foi o espiritismo quem criou os espíritos. Os espíritos já existiam antes da doutrina. Kardec, então, lança o Livro dos Médiuns e traz a seguinte pergunta: seria um erro acreditar que é preciso ser médium para atrair os seres do mundo invisível? E os espíritos respondem para ele: o espaço é repleto de espíritos. Nós os temos constantemente em torno de nós. Não interessa se você acredita ou não em espíritos. Eles estão perto de nós. Não interessa se você é materialista e acha que vai morrer e vai virar pó. Não importa. Os espíritos
estiveram aqui antes da sua crença e estarão aqui após a sua crença. Então, os Espíritos estão nos vendo, nos observando, participando das nossas reuniões. Literalmente das nossas reuniões, não só na casa espírita, tá? Não tá que a gente pode ver que eles participam das nossas reuniões, que nas nossas sessões eles estão onde? Bem aqui, conversando com a gente. Mas eu me lembro que quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu me mudei para uma casa, que é a casa que eu moro hoje, e ela era literalmente assombrada. E na época eu estava no afloramento da mediunidade, como a gente costuma dizer, ou seja, eu estava começando a captar o mundo espiritual de uma forma mais intensa. E quando eu ia na frente do meu quarto, ficava a sala. Fica a sala, na verdade. E aí quando eu ia dormir, eu escutava vozes. Com o passar do tempo, com os estudos, a gente vai afinando mais a nossa mediunidade. Com o passar do tempo, eu comecei a escutar as conversas dos espíritos, e não só vozes. E eles sentavam na mesa, era uma família inteira, pai, mãe, 3 filhos, e tinha nora, e tinha sogra, e todo mundo se sentava ao redor da mesa e começava a conversar. Com o passar do tempo, eu comecei a entender as conversas. Eles falavam sobre coisas normais. E uma delas que eles falavam era de mim e da mamãe. Vocês viram essas duas que chegaram aqui nessa casa? Aí o pai, sim, nós vimos. Elas trazem uns livros, tá? O negócio de livro dos espíritos. Ela não está falando de nós. E a outra, sim, vocês não querem fazer no evangelho? Ela fala aí com as entidades. Tem uns homens de branco que chegam aqui, que elas estão rezando. E eles falavam sobre tudo isso. E eu ficava escutando. E aí você vai dizer, eu corria. Não, gente. Desde que eu nasci, minha mãe é médium, então eu sempre soube da existência dos espíritos. A mamãe sempre falou muito comigo, como vocês sabem. E eles falavam durante horas, e eles perguntavam pelas outras famílias, pelos outros parentes, não sei o quê. E até teve um dia que em uma dessas reuniões, eles sentados na mesa, eu nunca me levantei para vê-los, porque eu nunca tive evidência. A minha evidência, ela é momentânea. Às vezes eu estou aqui, do nada, depois passou. Senti, eu vi. Mas ela não é constante, que é diferente da mamãe, a evidência dela é constante. Ela dormir, ela acordar, ela está vendo o espírito. E uma certa vez, várias vezes, aliás, a gente os invocou, a gente chamou essa família para conversar com a gente no centro espírita. E eles, primeiramente, ficaram putos. Quem esse povo pensa que é essas duas loucas, estão tirando o nome da nossa casa, e não sei o que, e eles tinham um ódio mortal, porque a gente, era assim, surreal. E eles falavam e davam. Como é que a gente sabe? Como é que vocês sabiam que eram eles? Primeiro porque, mesmo a gente não sabendo nomes, mas a gente invocava, né, pelo interesse, digamos assim, a gente pedia a espiritualidade que os levasse. E eles iam, e eles falavam de coisas que só eu e a mamãe sabia, ou seja, espíritos bem íntimos da gente. E eles no começo reclamaram muito. Essa duas loucas, o que vocês querem trazer a gente aqui na cabine? Que lugar é esse? Aqui não é igreja, aqui não é igreja. E essa brincadeira custou 4 anos. Da gente chamando, convidando eles ao centro espírita, sem eles quererem. Um convite muito gentil da espiritualidade. 4 anos para a gente tirar eles da nossa casa. E ficarmos só eu, literalmente. Então, muitas vezes, a quantidade de seres que vivem em relação conosco é gigante. E não é só na nossa casa. Hospitais estão aos montes. Os que morrem, enfermeiros espirituais, repartições públicas, lotados, frequentando, vivendo como se vivos estivessem. Se nós tivéssemos vidência, clara evidência, a gente ficaria louco, porque a gente não saberia distinguir quem era quem. Então, a espiritualidade, ela reserva a mediunidade de evidência para poucos. Porque se nós todos víssemos espíritos, a gente já tinha ido para o lado de lá. Então, aqui no livro dos médiuns, o Kardec deixa muito claro que eles estão em toda parte. Eles estão no shopping, eles estão nos restaurantes, eles estão no nosso carnaval, e melhor, porque eles vão comer e beber de graça, não tem que pagar babá, né? Não, só leva o copinho deles para beber junto com a gente, tranquilamente. Né? Existe uma frase que dizia, atrás do trio só não vai quem já morreu. Pois é justamente quem morreu que vai.
vai porque vai de graça. Você vai pagando. Eles vão o quê? De graça. E ainda vão com nós. E ainda voltam com nós para nossa casa e dormimos juntinho no nosso quintinho. Tá? A volta é pior, porque a gente traz muito mais. Você sai com 4, 5 de casa, você volta com 12, com 15. Sério. Nós somos 8 bilhões de encarnados. Desencarnados somos 32. De 8 para 32, a conta não fecha. Esse povo tem que morar em algum lugar. Né? Então, participando das nossas reuniões, seguindo-nos. Ontem eu fiz uma desobsessão e o Espírito disse, eu venho seguindo ela já há mais ou menos uns 10 anos. Por quê? Porque eu quero cortar a língua delas. Ele disse ontem e eu fiquei 10 anos. Né? Para os espíritos o tempo não conta igual ao nosso. Então para eles 10 anos é besteira. Ele disse, nosso objetivo é cortar a língua dela, para parar de falar. Essa menina fala demais. Eu disse, Senhor, proteger minha boca. É o que me resta para falar de ti. Né? Então, eles estão participando, seguindo-nos, nos evitando, sim, tem alguns que não gostam da gente, se afastam, né? Mas nos evitando conforme os atraímos ou repelimos. E a faculdade medianímica nada tem a ver com isso. Não é porque você é médico que você está atraindo os espíritos. Você atrai os espíritos porque você é o que você é. Espíritos afins, que são iguais a você, vão gostar do que você gosta. Se você gosta de festa, os espíritos que vão te acompanhar vão ser quem? Os que não vão à festa? Não, vão ser os que gostam de festa. Você gosta de moto, você gosta de carro, você gosta de viajar, você gosta de comer. Os semelhantes atraem semelhantes. Então não é, é porque eu sou médium, porque eu estou na obsessão, desde que eu me tornei médium, aí eles andam atrás de mim. Não, sempre andaram atrás de você. A mediunidade só diminuiu, né? A mediunidade diminuiu ou aumentou, dependendo do desespero da pessoa. Quanto mais a gente, uma coisa que eu descobri na vida mediúnica, quanto mais você se desespera por ser médium, pior fica. Ele sente o cheiro do médium desesperado de longe. Né? Então, quanto mais você, não, eu não queria isso aqui, não. Senhor, eu não queria isso aqui. A chance de você ter a companhia deles é muito maior. Tá? Então, Kardec deixou muito claro, não é porque você é médium, não é porque você não acredita que eles vão sumir. Não é você. É o mundo que nós vivemos, existe eles antes de nós nascermos e continuarão existindo depois que nós morrermos. Aliás, depois que a gente for para o lado deles, né? Porque no futuro seremos quem? Nós, sentados bem aqui. Eu pego ela, eu vou matar na cara dela, ela me paga. Pois é, seremos nós bem aqui sentados aqui em outros médios reclamando que tiraram a gente, que fizeram isso e aquilo outro. Mas nossa diferença na sessão é essa. Diferenças entre o astral e o espiritual. No espiritismo a gente fala muito, no plano astral isso. No plano espiritual isso e aquilo. Mas não fica muito nítido qual a diferença entre um e outro. O plano astral, ele é o mental. Ele é uma consciência que vai após a morte física, é um plano intermediário entre o mundo físico e o mental, e também o espiritual, é um reino de emoções e desejos, onde eles são sentidos em toda a sua intensidade. O mundo astral é o mundo da tua mente. Por exemplo, você amanhã vai fazer um concurso, e aí você está super ansioso, super ansiosa, e aí você dorme e sonha fazendo a prova. Esse sonho, ele não é espiritual. Esse sonho, ele é mental. Você está sonhando um fruto da tua preocupação, da tua mente. Geralmente, Carl Jung, que estudou sobre os sonhos, ele disse que geralmente esses sonhos que a gente sonha indo trabalhar, que a gente sonha em hospital, que a gente sonha visitando o nosso parente, geralmente são sonhos que são da nossa mente. Geralmente são sonhos preto e branco. Já os sonhos que são espirituais, ou seja, que são realmente vivências no mundo espiritual, são sonhos coloridos e sonhos que têm sentido. Você já teve uma situação que você sonha
E você sonha, e você não tem controle de nada no sonho. Te levam para lá, te levam para cá, te afogam, tu voa, tu desce, tu vai para... Mas, se alguém perguntar, conta para mim teu sonho, tu não vai saber contar. Geralmente são sonhos mentais, fruto da tua imaginação, fruto da tua ansiedade, fruto do teu medo, fruto das tuas questões físicas, questões do mundo físico. Quando você tem um sonho espiritual, esse sonho ele tem sentido. Você consegue contar a história do começo, meio e fim. E além disso, você consegue identificar cores. Ah, sonhei com o Caio estava com uma blusa branca, a gente estava em uma escola que tinha um campo verde, isso. E é uma história que ela tem sentido, tá? Então, muitas vezes, a gente acha que está no mundo espiritual, mas a gente está no mundo mental. E nossa casa, ela é repleta do nosso mental. Tudo que a gente pensa sai da gente em forma de energia. E principalmente que é onde a gente dorme, nossos pensamentos em forma de energia estão em nossos travesseiros, estão em nossos colchões. E quanto mais eu penso, então tudo, mas eu me mudei agora para... Pois é, mesmo você mudando para uma casa nova, com o tempo, aquela tua consciência, a tua vivência, a tua forma de viver, ela vai estar impregnada na casa. Uma casa que tem muitas brigas vai atrair espíritos brigões e vai ter uma energia pesada, uma energia densa. Uma casa onde as pessoas procuram ser alegres, positivas, é aonde vão existir também espíritos e energia positiva. Vocês já entraram em um local que vocês não me sentiram bem aqui? Você me chega a arrepiar, né? A gente tem essa história. Exatamente, porque a gente se conecta com a energia dos lugares. Tá? Então, uma coisa que acontece muito, a gente que trabalha com desdobramento, ou seja, a gente sai do corpo, muitas vezes vocês pensam que apagou as luzes, vocês foram embora e acabou o trabalho. Mas, na verdade, vai começar a parte mais legal do trabalho. Muitos de nós retornam para cá na madrugada, em espírito, para continuar os tratamentos de vocês. Muitos de vocês também retornam para cá para continuar o tratamento. Aqui nós fazemos o tratamento que é no corpo. Vocês recebem passe no corpo, vocês recebem a exaltação, vocês estão vendo, vocês estão sentindo. Mas existe a segunda parte dos trabalhos, que é a nível espiritual. Não acredito que o inimigo... Estão vendo como é que é o inimigo bloqueando? Eu sabia, estava demais. Alô, som, deixa eu ver aqui o outro microfone. No mundo espiritual é onde tem as colônias de verdade, tá? É onde a gente realmente tem a vivência do espírito. É onde a gente vai conhecer as colônias, é onde a gente vai realmente conhecer o umbral. E nossa casa, ela também tem um pedaço desse umbral, tá? Espíritos conseguem abrir portais dentro das nossas casas, onde eles entram e eles saem. Então, muitas vezes a gente os encontra no mundo espiritual, tá? E no mundo espiritual é a vivência mais intensa, como eu falei. É uma vivência onde realmente tem sentido. É aonde... Não, mas pode deitar. É aonde a gente vai ter a maior parte da nossa experiência, tá? Realmente é no plano espiritual. Mas muitas vezes você jura que está sonhando, mas na verdade você está preso no mundo da sua própria mente. Os espíritos sabem disso, tá? E muitas vezes conseguem nos controlar dentro da nossa vivência mental. Por exemplo, às vezes você sonha com alguma coisa que você tem muito medo. Às vezes o espírito pode colocar esse medo na tua consciência para tu sonhar, para você baixar a sua vibração, para ele conseguir te acessar. Então, esses truques aqui, com o passar do tempo, é que a gente vai conseguir diferenciar. E tem muitos médicos que trabalham a vida inteira e não conseguem distinguir essa diferença do mundo físico, do mundo espiritual, para o mundo astral. Dá o meu bexiga aqui. Me bexiga aqui. E aí, ele funcionou. Próxima pauta, plano astral. Desse livro aqui, recomendo os médiums. Leiam esse livro. Faz um diferencial danado na vida da gente quando a gente lê.
O plano astral é como se fosse a quarta dimensão que os antigos chamavam de Hades, o mundo do invisível, o mundo dos mortos, tá? Mas lembrem-se, quando ele fala em mundo astral, o mundo que é mental. Nós criamos nossos próprios monstros muitas vezes, tá? Jung desvenda o mundo astral através de sonhos coloridos e os médiums clarividentes e projetistas conseguem relatar as suas vivências tanto no mundo astral quanto no mundo espiritual. Dois caras que eu sigo muito, que eu tenho um profundo respeito por serem projetistas, ou seja, pessoas que se desdobram e saem do corpo de forma lúcida, é o Saulo Calderon e o Wagner Borges. São dois brasileiros e eles têm uma vasta experiência na questão da gente sair do corpo, das vivências que a gente tem no plano espiritual. Certa vez, eu estava saindo do corpo, eu estava naquele processo de, tipo assim, eu acordo, não sei se eu acordo, não sei se eu vou, acho que eu vou dormir mais um pouquinho, estava no processo de sonolência. E aí, como o meu espírito estava fora do corpo, eu vi um espírito sair do chão e ele fez assim no meu pescoço. Só que quando ele fez, eu estava dormindo de bruços, quando ele fez assim no meu pescoço, ele passou as unhas. Eu senti as unhas. E quando eu acordei de vez, logicamente que ele sumiu, porque ele estava em um plano diferente do meu, né? Quando eu estava fora do corpo, eu estava no mesmo plano que ele, ou seja, na mesma dimensão que ele. Quando eu voltei pro corpo, eu saí da dimensão dele e vim para a dimensão física. É o relato que a gente vê muitas vezes aqui dos espíritos. Eu quero enforcar, eu enforco enquanto está dormindo. Teve uma vez um menino que trouxe um relato que ele estava dormindo, ele acordou fora do corpo, ou seja, acordou no plano espiritual e tinha um espírito na cama dele dizendo que ia levar ele, ou seja, que ia matá-lo. E ele disse que quando se assustou, voltou para o corpo e não tinha ninguém no quarto. Ou seja, porque aquele espírito não estava na dimensão física, ele estava na dimensão astral. E quando a gente está fora do corpo, a gente consegue ter essas vivências, a gente consegue ver, a gente consegue falar com ele. Vocês fazem isso todos os dias quando dormem. Ai, Deus, eu tenho medo de espírito. Não deveria, você dorme e fala com eles. Então, eles estão presentes o tempo inteiro. E nós médiuns devemos também, com o passar do tempo, saber a diferença entre o que é um sonho, que é um medo meu, que é uma criação da minha consciência, e o que é um sonho realmente espiritual. O sonho espiritual, tu vê tudo nítido, tu vê tudo é muito bonito, muito colorido. Se você for para uma colônia, a colônia geralmente ela é incrível, ela tem uma paz, ela tem uma energia maravilhosa. Se você for para um umbral, você vai ver uma coisa mais escura, algo mais denso, você vai ficar todo o tempo com medo, porque geralmente quando a gente está passeando pelo umbral, existem locais que a gente sente medo, mesmo estando fora do corpo, e essas sensações a gente traz à lembrança quando acorda. Aqui eu trouxe essa imagem para vocês entenderem quando a gente dorme, quando a gente sonha. Nós estamos aqui dormindo, essa partezinha azul é o nosso campo energético. Quando a gente sai do corpo, a gente continua vinculado ao corpo pelo cordão de prata, esse cordãozinho aqui. Esse cordão é o que diz no mundo espiritual que estamos vivos. Se você estiver morto, esse cordão não existe. Esse cordão é o que sinaliza para os espíritos que você está vivo. Então, tal que os desencarnados chamam a gente de viventes. Quando a gente está no plano espiritual, que eles veem a gente, dizem, lá vai. Ali é um vivente. Ou seja, porque eles conseguem ver. Esse cordão de prata, ele brilha, tá? E realmente é da cor de prata. Mas quando você está dormindo na sua cama, você está deitadinho aqui de boas, e você sai do corpo e você fica flutuando acima do corpo por alguns momentos. Quando você se desequilibra, você volta pro corpo e aí dá aquela sensação de que você tá o quê? Caindo, tá? É quando você tá saindo do corpo, mas alguma coisa te desequilibra e você volta rápido e dá a sensação. Você tá no abismo, tá caindo num buraco negro. Quando você sai do corpo, que sai de forma tranquila, aqui você fica primeiro flutuando e depois você desce, digamos assim. Você está deitado aqui, você flutua e depois normalmente você desce. Algumas pessoas especialistas que já têm um certo domínio, elas voam, elas volitam. Mas outras pessoas saem caminhando normalmente dentro das suas casas, tá? E nós,
quando nós vamos fazer visita a vocês à noite, a gente encontra isso aqui de verdade. Aqui já é teu perispírito e aqui é teu duplo etérico. O duplo etérico é uma energia, uma espécie de corpo, né, que é o que dá vida aos nossos órgãos. O perispírito, ele reverte o nosso espírito, mas o duplo etérico, ele reverte o nosso perispírito e dá vida aos nossos órgãos. É o que faz os nossos órgãos bater, funcionarem de forma automatizada. Então, quando você está dormindo, você sai para essa nova realidade. E é aqui, nesta realidade, que os espíritos estão e que você compartilha com eles diversos tipos de momentos. Uma vez eu recebi uma visita de um amigo espiritual que ele estava em São Paulo e ele foi lá em casa me visitar. E eu lembro que eu conversei tanto com ele que quando eu acordei eu disse, não sei quem é. Nunca vi a pessoa na minha vida. Eu ainda hoje tenho todas as características físicas dele. E ele veio de São Paulo para me visitar. Espiritualmente é um amigo, fisicamente eu não conheço. Então, nós podemos ter essas relações, essas amizades, tá? Não é só com obsessor, nem só com guia, mas nós temos ao redor do mundo infinitas possibilidades, infinitas amizades, infinitas inimizades. Eu lembro recentemente uma coisa que me fez ficar pensando. E se nosso corpo da nossa vida passada estiver enterrado por aí? Porque está enterrado por aí o nosso último corpo. Em alguma cidade que a gente não sabe, ou até mesmo que a gente já pode ter visitado. Então, nós inclusive já temos aqui no Brasil, nós temos o Instituto de Pesquisa Bioenergética que já fez inclusive uma pesquisa a respeito disso, de encontrar pessoas em que elas, na sua vida passada, os seus corpos estavam enterrados em algum lugar. Isso acontece muito com crianças que têm lembranças de outras existências. Elas trazem essa memória e aí os pesquisadores foram relatar essas memórias e elas, essas crianças, espontaneamente diziam aonde tinham morrido, aonde tinham sido enterrados e qual o nome da vida passada. E quando os pesquisadores foram atrás, encontraram, respectivamente, os nomes e aonde a pessoa estava enterrada. Então, nós temos um campo infinito. Nossos amigos, a gente também os encontra no plano espiritual e nossos inimigos também. E muitas vezes, dentro da nossa casa, acontecem esses encontros. Nossa casa, nosso lar. Nossa casa guarda muitas vivências ao longo dos anos. Muitas vezes passam de gerações na mesma família. Quem aqui mora na casa de bisavô, que passou pro pai, que agora é sua? Eita! Coaiado, como diz o caboclo, coaiado de espírito. Quanto mais antiga a casa, mais vivências espirituais tem nela. Não necessariamente espíritos, tá? Eu tô fazendo um terrorzinho, mas quanto mais antiga a casa, mais vivências espirituais ela tem. Logicamente, né? Então, fica aí a dica, vamos comprar suas casas novas, na planta, tá? Nada? Dica da corretora. E quem herda, né? Como é que raiz que expor que herda, né? É bom que vai ganhando os antepassados, tudo morando junto, tá? Gente, tem gente que hoje em dia que ainda dorme na cama que foi de bisavô, que a cama ainda é do jeito, vai dormir no bisavô com o neto, com todo mundo junto. O que eu quero dizer? Que as vivências, toda casa, todo local tem vivência, tanto espiritual quanto energética. Tudo que você faz fica registrado no éter cósmico, tá? Então, sim, um filme das nossas existências é gravado pelo universo de forma automática. Então, aonde a gente vai, essas vivências vão também. Mas também espíritos se apegam a vivências. Do mesmo jeito que, por exemplo, se um de vocês visitar a casa de infância que viveram, vocês vão ter aquela nostalgia. Os espíritos também têm essa nostalgia. Você imagina um avô que desencarnou e vai visitar a família na casa que era dele. É lógico que ele vem trazendo toda uma nostalgia. Porque aquele passado dele não foi esquecido só porque ele morreu. Muito pelo contrário. Ele vai ter muito mais memórias, mais vivas, coisa que às vezes a gente acaba com o tempo perdendo certas memórias. Né? Então, nossos antepassados, eles têm, do mesmo jeito dessa família que morava lá em casa antes de mim, eles tinham uma vivência. Na verdade, foram duas famílias, que teve a primeira família que comprou o terreno, que construiu a casa do zero, e nós tivemos uma segunda família que viveu durante muito tempo.
Então, assim, eles realmente se sentem donos. E realmente são. Porque se eles quiserem, eles te expulsam da casa. Você já viu casa que ninguém consegue morar? Tem casa de aluguel que não tem no mundo um cristão que se sustente dentro da casa. É os espíritos, ó. Basta eles fazer 3, pronto, você sai. Uma casa que às vezes é derrubada e eles se apostam. Aconteceu um caso parecido comigo. Também essa casa que eu moro, a gente tinha casa vizinha que foi demolida. A mãe morreu, primeiro foi o pai que morreu, e o pai continuou morando na casa. Ele não largou a esposa, não. Aí você louca pra casa. Aí tu pensa que tu vai te livrar. Não morre. Aí o cidadão tá lá. Né, meu Deus? É agora que nós começamos. Ficou tão difícil. E aí, ele faleceu e ele ficou dentro de casa. É aquela coisa. Ah, Deus, mas não foi rezar na missa de 7º dia? Mas não foi rezar dos terços? Rezas não guiam a pessoa para o caminho da luz. Se ela não tiver a consciência iluminada. E o que é que faz o espírito ficar apegado à casa? Primeiro, às vezes, a sensação de ser dono. Segundo, não vai embora em paz. Às vezes a casa está devendo a casa, às vezes o filho está passando determinada situação de aflição, aquele ente querido, aquele pai, aquele avô, se sente na responsabilidade de cuidar da família. Então ele não vai para os colônios espirituais. Principalmente se vai dívida no meio. E aí, só para finalizar, o patriarca morreu e em seguida começou a obsidiar a esposa. E ela começou a ter demência. Ela falava com ele, ela conversava com ele, com 90 anos de idade, ela conversava como se ele estivesse andando do lado dela. E ele estava em espírito. Pela ciência, ela desenvolveu demência. E aí, um bom tempo depois, ela faleceu. E aí, quando ela faleceu, a filha do casal vendeu a casa. Os espíritos que estavam lá, ó, tchau, lá em casa. Só que na primeira evangelho eles disseram, vixe Maria, aqui não dá pra nós não. Aí eles ficaram meio perdidos, porque estavam acostumados a habitar naquela casa e ao ter a casa demolida, ficaram, né, desorientados. E aí, com o evangelho, muitos deles foram socorridos e encaminhados, né? Mas teve alguns que não quiseram e que sumiram. Aí hoje, a casa demolida, ela é um depósito, ela é um galpão de uma drogaria, de uma farmácia. Que aí também um outro ponto. Mesmo que você derrube um local, demora um tempo no espiritual para que aquele local mude. Então, se você compra uma casa na planta, mas o terreno é velho, digamos assim, os espíritos ficaram lá por um determinado tempo até se acostumarem com a mudança. Outra coisa é diferente de quando, por exemplo, uma empreiteira pega um terreno, derruba todas as árvores, ninguém habitava, ninguém morava e constrói. Aí é 100% novo. A chance de ter espíritos por ali é quase nula, quase não existe, tá? Porque eles preferem ficar na cidade, exatamente. São poucos espíritos que moram assim a ermo, sabe? Então, não adianta, se a casa for nova, mas o terreno for velho, demora um certo tempo na espiritualidade para eles poderem serem encaminhados. Então, eu acredito que foi o que aconteceu com você. Era nova na construção, mas o terreno antigo. Isso. Então, a nossa casa, ela tem memória. Médios que são sensitivos, médios videntes, eles, se eles visitarem uma casa, eles conseguem ver ali toda a questão energética da casa, toda a questão espiritual que está naquela casa. As reformas físicas de um lugar também atingem, né, o plano espiritual, e as reformas do plano espiritual também atingem o plano físico, foi o que eu acabei de falar para o Paulo. Né? Então, Deus, minha casa é muito antiga, vou demolir, vou reconstruir. Durante um tempo, o mundo espiritual que existia ali, ele vai passar por um processo de adaptação diante da nova estrutura física. A mesma coisa também acontece de no mundo espiritual eles construírem coisas do lado de lá e repercutir no plano físico. Eu tenho, perto da minha faculdade, na esquina da minha faculdade, era uma casa bem antiga, tinha acontecido até um assassinato lá mais de 20 anos atrás, e a casa estava abandonada. E teve uma vez que eu me desdobrei e no plano espiritual já tinha um prédio montado. Aí eu fiquei, gente, mas ainda é a casa. Isso em torno de uns 3 anos atrás. Pois agora demoliram a casa velha e estão fazendo toda a base para construir o novo prédio da faculdade. Eu vi 3 anos antes.
Entendeu? Então demora um tempo. No plano espiritual o prédio já está pronto. Mas no plano físico, agora que derrubaram, o que estão fazendo montando a base. Tá? Então, com desdobramento, a gente consegue também ter essas vivências. Tem alguns pontos lá, por exemplo, Parque da Cidadania, lá em Teresina, é um ponto de socorro, de assistência de espíritos, eles recolhem espíritos lá. Por quê? Porque é um local perto da natureza, um local calmo, sereno. Tá? As pontes não tem uma energia muito boa. Então, assim, quando a gente sai do corpo, que a gente faz as nossas incursões lá na cidade, a gente vai observando determinados pontos que são críticos. Praça João Luiz, extremamente densa, pesada, aquele prédio do Inampes ali no plano espiritual é um prédio ali cercado de drogas, de espíritos envolvidos com máfia, envolvidos com facções relacionadas a drogas. Mas no plano físico o prédio está lá, sabe? Totalmente desabitado. Então, essas vivências só confirmam o que eu estou trazendo aqui para vocês. Os médios que se desdobram, que vão ao plano espiritual, que conseguem ver essas novas realidades. E dentro da casa da gente, até o fato da gente mudar o móvel de lugar, você já muda a energia da casa. Quem gosta de mudar o móvel de lugar sabe disso. Chega a casa, chega a dar um tchan quando você muda uma coisa, bota aqui, bota lá, dá uma outra. Agora a casa em que os móveis ficam todo o tempo do mesmo lugar, todo o tempo do mesmo jeito, há acúmulo energético. Casas antigas guardam os registros acásticos. Pela mediunidade de psicometria, a gente consegue ver o que aconteceu na casa. Casas mal assombradas ou com obsessores. É como eu disse, são os antigos donos da casa, não aceitam que desencarnaram e continuam se sentindo donos daquele lugar. Esses espíritos, assim, eles demoram um pouco a sair. E no caso da minha experiência junto com a mamãe, foi o evangelho. Como eu disse pra vocês, durou 4 anos essa perrengue pra tirar essa galera lá de casa. Pode ser menos tempo, pode ser mais tempo. Depende da quantidade de oração que você fizer. Lá em casa nós tivemos uma bênção muito grande, porque além da gente fazer o evangelho, a gente tinha um suporte espiritual de um centro espírita. Então a gente encaminhava essas entidades, porque a questão não é só expulsar. Ah, vou expulsar o espírito da minha casa. Sim, mas tu vai encaminhar esse abençoado para onde? A chance dele voltar é de 100%. Não é só expulsar. Encaminhar também faz parte. Quem tem um centro espírita tem a oportunidade de encaminhar. É por isso que vocês podem ver, até quase todas nos finais das sessões, o que a Calma faz? Médios, mentalizem suas casas. Bruna, vai lá, mentaliza a tua casa para fazer uma desobsessão lá. Ou seja, porque constantemente nós estamos abrindo as portas da nossa casa a entidades que nós não sabemos quem são. Companheiros que a gente pega no ambiente de trabalho, companheiros que a gente pega no shopping. Eu me lembro a minha primeira desobsessão no Fabiano de Cristo. Cheguei, eu nem sabia o que era espiritismo, né? Sabia sim que a mamãe era média, ela via, minha avó via, minhas mulheres da minha família, todas nós temos vivências mediúnicas. Então assim, já sabia de falar, mas não de vivenciar dentro de uma casa espírita. Gente, eu passei 3 noites sem dormir. Na hora que eu me posicionei, sentei de frente à média. Aí a média pegou minha mão, agarrou minha mão e disse, agora eu te peguei. Eu disse, fala meu nome. E no meu tempo, a minha mãe ela me ensinou, tu não vai arregar não. Tu surteiro. Aí eu falei, ela me trouxe aqui, mas ela vai agora eu não largo mais. Aí o doutrinador chegou e disse assim, o que é que você quer com ela? O que é que você tá andando com ela? Aí quando ele começou a ver que tinha muitos espíritos no lugar, ele começou a ficar com medo. Ele disse, não, eu não quero nada de mal com ela não, quero nada de mal com ela não. Aí o doutrinador, o que é que você quer? E eu disse, eu não vi nada. E aí ele disse, ela passou e eu vi na testa dela uma luz. Eu disse, minha Nossa Senhora, vai ter essa luz. Ele disse, na testa dela tinha uma luz. Fiquei curioso, vim atrás de saber o que é essa luz. A minha glândula pineal já em desenvolvimento mediúnico, brilhando no plano espiritual. E eles veem. Passei anos para descobrir o que era essa bendita pineal piscando no meu juízo, no plano espiritual, atraindo espíritos. Eu disse, pois vamos se apagar, que vai estar atraindo que eu quero dançar. Ou seja, então você está andando em uma esquina. O espírito, ele vê a tua energia, ele aquela mulher sempre espírita. Olha, quando nós também, vê como é que é lá.
né? Então, eles têm uma vivência totalmente livre, diferente da gente, né? Então, eles veem uma afinidade energética, uma afinidade de pensamentos, eles vão, né? Eles se aproximam. Então, antigos donos, eles ficam muito apegados à sua casa, à sua família, e aí muitas vezes eles não querem se desfazer disso. Além disso também, quando acontecem crimes dentro da casa, né? Então, às vezes ali tem certas situações em que existe ali um crime, uma coisa, né? O espírito que sofreu ali um desencarne violento, ele fica durante um tempo naquele lugar, naquela casa. É por isso que se diz, né? Tipo, ninguém, uma colega minha mesmo, a casa que ela mora, um rapaz já se suicidou lá, né? Essa mulher reza de manhã, de tarde e de noite. Né? E ela diz que de vez em quando elas têm umas vontades de dar umas penduradas nos copos. Essa amada, pelo amor de Deus. E ela diz que a casa dela melhorou muito depois que ela implantou o evangelho no lar. Porque ela sentia como se fosse a voz dele dentro da cabeça dela, sabe? Tá, ajeita, pendura, não sei o que tal. E ela disse que quando começou a fazer o evangelho, ela disse que até sente a sugestão, mas não é tão forte como antes. Eu disse, amiga, tá melhorando. Em breve, a gente consegue arrebatar esse abençoado e levar ele pra Colômbia. Então, é tempo, requer toda uma limpeza, todo um cuidado com essas entidades, tá? Tem deles que realmente são ruins, são perversos, mas tem deles que estão muito mais perdidos do que exatamente perversos. É consistente, não adianta fazer. Exato, como eu disse, para nós, lá em casa foram 4 anos, mas foi 4 anos a gente frequentando 2 vezes por semana. 2 vezes por semana que era até 3. 2 vezes por semana. Eram 2 vezes por semana de trabalho e 1 vez na semana de estudo. Então, assim, 3 vezes na semana é evangelho para essa galera. Então, não é uma coisa que você faz uma vez e pronto, vamos ser socorrer todo mundo. Não vai. Indicação de livro, Copos que Andam. Esse livro, ele relata como a espiritualidade faz para ajudar esses espíritos que adentram nas nossas casas. Geralmente, casas novas, né? Como eu disse, elas têm menos influência espiritual. Os pensamentos dos moradores são novos, né? Então moldam uma nova realidade astral para aquela casa. Existem espíritos territorialistas, espíritos que nos acompanham e aqueles que convidamos para a nossa casa. E é preciso que a gente tenha proteção espiritual. Muitas vezes a gente tem aquela preocupação, vou botar um super portão na minha casa, vou botar cerca elétrica, mas espírito não tem medo disso. Passa tranquilamente, portão fechado, aberto, ele passa por dentro do muro, por fora, pulando, saltitando, voando, dentro da tua casa. E a única coisa que te protege desses espíritos é o culto da prece. É o culto dos bons pensamentos, a harmonia familiar com aqueles que a gente mora. É a gente cortando a nossa língua para não estar falando do parente que a gente mora junto. Às vezes que a gente tem vontade de esquartejar, botar um saco preto na porta. Mas não faça isso. Não bote o nome do fulano, da Beltrana na sua língua. Bote na cestinha aqui no centro. É muito melhor. Muito mais prático. Bote na cestinha. Na hora que eu falar da fulana, eu vou botar o nome dela sexta-feira quando eu for no centro. É muito melhor. Então, nesse livro ele relata vários casos. Começou com o caso de umas crianças fazendo brincadeira do copo, brincadeira do compasso, né? Em especial a brincadeira do copo, que é a mais forte. E nessa brincadeira do copo, vinha passando um mendigo na rua, um mendigo espiritual, e o mendigo escutou a menina dizendo: alguém está aí? É de Deus, não é do diabo? E foi um espírito, mendigo, morrendo de fome, o que é que ele pensa? Chegou meu momento, estão me chamando. E é o mesmo espírito que a gente chama de xingamento. Xinga para tu ir para casa, né? Cheio de espírito ruim. E aí o espírito, ó, mancando. Olha, é nessa casa de que meio. Entrou. Começou então, na brincadeira do copo, respondendo às meninas, e aqui, pipi, você é homem ou é mulher. Aí, mentalmente, ele sondou o pensamento das meninas e viu que a principal do grupo, a líder do grupo, estava doida para se comunicar com a avó desencarnada. Aí ele começou: eu sou um parente da família. Aí a menina: ah, é minha avó. Sim, sou sua avó. E aí começou:
e tenho muita saudade da família, pipipi, popopó. Tinha uma que estava com mais medo e começou, Pai nosso que está no céu, seja nosso nome. Ele se incomodou com a prece dela e disse para outra, pede para ela sair, não gosto de quem reza. Aí a outra, mulher, tu tá atrapalhando, tá dando as vibrações negativas, sai, vai embora, vai expulsar a menina. Tá aqui nesse livro, não tô inventando não. E aí, ele começou então a tomar de conta. Aí começou a puxar a energia das meninas, as meninas começaram a ficar sonolentas, aí começaram a ficar meio cansada, até que encerraram a brincadeira. Vamos agora liberar o espírito para ele ir embora. O espírito não foi. Sentou-se na sala, olhou. Aqui é a casa de gente rica. Ar-condicionado, televisão de 50 polegadas. Rapaz, é aqui mesmo. Se sentou. Pronto, depois que ele senta no sofá da tua casa, tome muita reza. Tem quaresma no mundo sem cachaça e carne que te livre de uma criatura dessa. E aí, o que aconteceu? Por sorte, o anjo guardião da menina olhou e disse, obsessor detectado. Chamou a equipe espiritual, pediu ajuda. Aquele espírito assim, ele está começando a se aproximar da menina e tem o receio de que isso aqui não seja bom. E aí, então, a equipe espiritual foi visitar a casa da menina e lá conversaram com ele e ele disse, fui chamado, vocês não podem me tirar. Eu me sinto em casa. O espírito dizer que se sente em casa mesmo. E aí ele disse, me sinto em casa. A espiritualidade teve várias conversas com ele para que ele fosse embora. A sorte, entre aspas, porque no livro conta que como ele sofria de dor na perna, a dor começou a ficar mais forte e então ele se viu obrigado a ser recolhido pela espiritualidade para poder passar a dor. Mas se fosse um espírito que não tivesse nenhum problema, teria ficado. Porque uma casa em que não se reza, uma casa em que não se tem o culto a Deus, vocês querem o quê? Que os bons espíritos frequentem uma casa assim? Não tem como. E esse livro traz vários relatos. Tem um outro caso de um espírito alemão que se apaixonou por uma menina. E a menina tinha namorado. E esse espírito tinha nascido na Alemanha, desencarnou lá, veio de avião para o Brasil, tá, my lovers? Porque ele não paga passagem. Nem precisa de passaporte. Não precisa de mala, nem de passaporte. Ele vem, bonitinho, passeando junto com a gente. E nós lá tirando foto, postando. Estou no aeroporto. E um monte de espírito indo e voltando junto com as nossas malas. E aí ele veio para o Brasil, viu a menina na praia, gostou dela, vou levar. Ou seja, ela levou ele para casa. E aí ele se apaixonou de uma forma tão possessiva que começou a influenciar o pensamento dela para ela brigar com o namorado. Fez o namorado levar uma queda de moto para ficar hospitalizado. Vocês não têm noção do que os espíritos são capazes de fazer. Vocês não têm noção. Nenhum de nós tem noção do que eles são capazes de fazer. O namorado dela ficou hospitalizado e ela começou a sentir alívio pelo namorado hospitalizado. Olha a loucura. A sorte foi que a vizinha é espírita e a menina começou a perceber que toda vez que falava com o namorado ficava irritada, ficava zangada. E aí ela foi falar com a vizinha que era espírita e a vizinha, obsessor detectado, foi fazer o evangelho na casa dela, fez vários evangelhos, a espiritualidade então chamada com a luz do evangelho. Então conversou com ele e descobriu, porque estavam em dúvida se ele era algum obsessor de vidas passadas, mas ele não era, ele era um obsessor normal, assim como um homem se agrada de uma mulher, os espíritos também têm seus favoritos. Os espíritos também olham pra gente e dizem, pego, com certeza pego, tá? Porque são espíritos, têm os mesmos vícios, os mesmos desejos de quando eram vivos. Não é porque sai do corpo, aí eu sou, não, agora não sinto mais nada. Sentem fome, sentem sede, sentem saudade, sentem tesão, sentem desejo. E a sorte que, conforme conta o livro, a espiritualidade conversou com ele e conseguiu convencê-lo a deixá-la.
Mas o plano dele era ficar com ela até ela desencarnar. Paulo só tinha 17 anos. Aí você chega com 30, não casei, meu Deus, o que foi? O marido desencarnado no pé. Ou uma esposa desencarnada no pé. Tá? É muito comum isso. Não se espantem, não. Aqui mesmo, para a mamãe que tem mais experiência com atendimento fraterno, que a gente vê de gente que chega com espíritos que foram ex-maridos, ex-esposas de vidas passadas, ó. É assim. Deus, eu tenho um ex-marido que ele tá com 5 anos em coma. E ele, todo dia, meio dia, ele me visita. Eu digo, vai-te embora, É meu marido, mulher. não, é isso. Eu já tinha me separado. Eita, Tá, você sentiu mesmo que eu, que ainda tenho. E ele diz assim pra mim, tu não vai largar esse homem, não. Eu amo O meu marido agora, vai-te embora. E ele fica lá. E ele fica lá. Eu deveria dizer assim, amor boca, porque você precisa se libertar. É o que eu disse. Só expulsar não vale. Só expulsar não E eu vale. sonho com ele. Todo dia eu sonho com ele. É bem como é teu obsessor. É. Aí tudo que eu falando tá aqui, a irmã comprovando o que eu tô dizendo. Eu não tô doida? Eu não tô doida. Então esse livro, ele relata muitos casos, tá? E é muito legal, é uma leitura muito fácil, é um livro super fácil de se encontrar, tem PDF aí no Google. Esse livro foi um dos primeiros livros da doutrina que eu li. Aliás, esse foi o segundo livro que eu li. O primeiro foi Meu Letras na Janela e esse foi o segundo livro espírita que eu li e nunca me esqueci desse livro. Né? Então ele mostra a influência dos espíritos, como nós convidamos essas entidades para estarem junto conosco, mesmo sem a gente perceber. Indicação de filmes. Os Outros. Quem já assistiu esse filme? Os Outros. Indico. Muito bom, muito bom, muito bom. Esse outro aqui, se você tem a mente muito sugestiva e se assusta fácil, não assiste. Esse filme se chama, em português, Sobrenatural, né? Em inglês, Insidious. E conta exatamente o caso. Esse menino aqui, ele é sequestrado, o espírito dele, por um demônio. E o espírito dele fica aprisionado no plano espiritual. Em vida, ele entra em coma. E aí o pai dele não consegue saber o que está acontecendo, porque todos os sinais vitais da criança estão normais, a saúde da criança está ok. Mas ela simplesmente não volta para o corpo. E aí o pai dele se desdobra no plano espiritual para ir atrás dele. Né? Então, é surreal esse filme. Porque quando o pai dele se desdobra, que anda pela casa, ele vê os espíritos que vivem na casa junto com eles, junto com a família. Então, assim, foi um dos melhores filmes. Toda a franquia, acho que são mais ou menos 4 filmes, todos os 4 filmes são incríveis. São 5 filmes. São 5, né? Pronto. Então, toda a franquia é excelente em termos de conteúdo, tem veracidade no que claro que tem uma parte de fantasia, mas tem muita veracidade nesses 2 filmes, tá? É a indicação que eu faço pra vocês. Mas, esse aqui, se você tiver medinho de alma, assiste de dia, tá? Que é pra não ter. E uma das coisas que melhora o ambiente espiritual da nossa casa é o abençoado Evangelho no Lar. Quem aqui tem um Evangelho no Lar? Está lá. Show, muito bem. Muito bem, parabéns. O Evangelho no Lar é uma forma da gente convidar o Cristo e os Espíritos de Luz para frequentar a nossa casa. Você não frequenta seus familiares, seus amigos para irem na sua casa, um happy hourzinho, um churrasquinho, um cervejinho, um negocinho, um sambinha, né não, amiga? Uma rodinha do samba que está na nossa casa? A gente também tem que aprender a convidar os bons espíritos para frequentar a nossa casa. Os maus já estão, lembrem-se. Os maus já estão com a gente. Mas a gente precisa aprender a convidar os bons espíritos para estarem conosco. E uma das formas dentro do espiritismo desse convite é com o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele é você escolher, para quem não sabe, você escolhe um dia na semana em que você vai fazer a leitura do Evangelho. Você escolhe um dia na semana e um horário em que chova, faça sol, você esteja presente. Não pode deixar de fazer por causa de festa, por causa de visita, principalmente visita. Quando a gente está implementando o Evangelho no Lar, é o primeiro sinal dos obsessores. Eles botam logo a visita bem na hora do Evangelho. E aí, se você for frouxo, aí amiga, senta aqui, vamos conversar. E você esquece Jesus.
se você for persistente, você vai convidar a pessoa abençoada para rezar junto com você. É um dos melhores convites que a gente pode fazer para as pessoas. Rezar junto com elas. E ela não fica, ela Mas, sai. por exemplo, se eu estou fazendo no momento antes de dormir, eu vou fazer minhas orações, minhas preces, eu posso realizar a leitura do Evangelho? Aleatório pode, sem ser o Evangelho. Mas o Evangelho mesmo, o Evangelho no lar, um dia da semana e um horário fixo, tá? E não pode faltar. Ah, Deus, é só eu que faço lá em casa. Não tem problema. Você faz sozinha em carne, mas os espíritos estão fazendo junto. E, Deus, mas e se eu viajar? Você pode estar lá em Dubai, você... Opa, 9 horas, hora do meu Evangelho. Com licença, os árabes, Habibi. Faça o seu Evangelho. Entendeu? Você escolhe um dia na semana e um horário fixo para você fazer a leitura do Evangelho. E aí, você faz uma prece inicial, abre o Evangelho aleatoriamente, ou na ordem, na sequência, e você vai lendo um tópico de cada capítulo, ok? E o Evangelho no lar, ele promove a limpeza espiritual da nossa casa. Como eu disse, nossa casa ela não é suja só do ponto de vista físico. Do mesmo jeito que você passa a vassoura todo santo dia na sua casa, ou o aspirador, seja o que for, todo dia nossos pensamentos sujam a nossa casa, a nossa cama, nosso guarda-roupa, todos os lugares. Pensamentos negativos, pensamento de doença, pensamento de morte, pensamento de tristeza, vontade de morrer. Tudo é pensamento que suja a casa da gente. Pensamento de inveja que a fulana tá lá, viajando não sei pra onde, que a fulana agora trocou de carro e eu ainda não. Esquece a fulana, foca em ti. Troca com o teu carro, não da fulana. Então todos esses pensamentos, as brigas, as discussões, as besteiras que a gente tem, elas vão sujando a casa da gente. Aí você olha por fora, minha casa tá tão limpinha, meu jeito, tão sujinha do ponto de vista energético, tá? E o Evangelho promove essa limpeza energética e espiritual na nossa casa. Os espíritos superiores, eles começam então a frequentar a nossa casa. E quando os espíritos superiores começam a frequentar a nossa casa com o Evangelho no lar, é lógico que os maus vão se afastando. Prepare-se, é uma dica que eu dou. Quem faz o Evangelho no lar, se prepare para se despedir de certas amizades. Amizade que tem inveja de você, que tu acha que é tua melhor amiga, e tá de olho nas tuas coisas, e tu, o fulano é tão bom, o fulano é incrível, e a fulana te pega, não. Se prepare para se despedir de pessoas que você julga essenciais, mas que na verdade elas não vibram ao teu favor. Então se você for fraco, se você for fraca, se prepare, porque a primeira coisa que o Evangelho faz é separar o joio do trigo. Só fica principalmente parente, que tu julga de sangue, é meu irmão. Mas se tiver inveja, se tiver alguma coisa contra ti, te prepara que essa pessoa ela vai criar um BO, uma briga, um negócio, e você vai se afastar dela. Só faça o Evangelho se você tiver essa coragem de separar o bom do mal. Cuidado para tudo ser expulso da tua casa, porque às vezes a gente acha cão, a gente acha que o cão é a vizinha, que o Satanás é minha irmã. Mas na verdade quem é o cão da história? Cuidado com os espíritos fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui, faz embora. Muito cuidado, muito cuidado. Isso foi uma coisa, assim, a lição mais preciosa do Evangelho. Ele separa na tua vida os que são de verdade dos que são de mentira. Cuidado para você também não se encontrar nessa realidade. Para mim foi ótimo saber quem era de verdade, quem era de mentira e saber o que é que eu sou de verdade e o que é que eu sou de mentira. Porque é assim que eu tenho a chance de melhorar. Mas tem muita gente que tem dificuldade de enxergar a verdade. Não gosta, prefere fingir. Então, se você está disposto a ser de verdade e a saber quem são os de verdade, faça para você ver. Você vai se surpreender na quantidade de gente que muitas vezes frequenta a tua casa só para saber o que é que tu tem na panela. Consciência do mundo espiritual. Com a leitura, com o estudo do Evangelho, a gente vai ficando mais por dentro do que é o Espiritismo. A gente vai aprendendo com as lições do Cristo. A gente vai aprendendo a rezar melhor, porque a gente jura que sabe rezar. Eu rezo um rosário. Rezar para repetir, todo mundo faz. O papagaio faz isso. Agora, rezar de corpo e alma, e comunhão com aquele que te criou, com aquele que cuida de ti, com aquele que é teu pai, é outro patamar. A maioria de nós reza em modo aflição. Mas rezar de verdade é uma outra história, é um outro tipo de
conexão. O Evangelho pode te ajudar a você melhorar essa conexão com a espiritualidade. O Evangelho no lar, outra coisa, se você tem animais de estimação, faça o Evangelho junto com eles. Animais, eles, infelizmente, para nós, ai, não é um animalzinho de estimação, ai, pipipipopopó, mas na verdade eles são esponjas. E existem espíritos perversos que fazem mal aos nossos animais para que a gente sofra. Um dia mesmo lá em casa, teve uma das nossas gatinhas que por uma situação assim totalmente fortuita, ela simplesmente caiu num caldeirão de sopa quente. Ela queimou aqui pra cá. E assim, não justifica, não tem no mundo que justifica assim, como aquela gata do nada cai dentro. E assim, foi péssimo. Ela está viva, morta de linda, por mais fofo do mundo. Mas foi muito doloroso. Durante muito tempo, nossos animais só morriam no dia de estudo. Toda vez, para mim foram vários, não foi só uma vez, não foi duas, não foi 10. Toda vez que nossos animais desencarnavam, era um dia de estudo. E era num dia, e era principalmente nossos gatos, só desencarnam à noite. E justamente num dia de estudo em que a gente não pode nem parar para chorar. Porque a gente tem gente para atender, a gente tem outras pessoas. E graças a Deus, depois que o Exu Pantera começou a frequentar os estudos, isso diminuiu bastante. O Exu Pantera, para quem não sabe, é o Exu, é o espírito guardião que cuida dos animais, né? Principalmente dos felinos, tá? Mas ele cuida também de outros animais. E aí, depois que ele começou a frequentar o nosso grupo, foi que essa saga diminuiu. Mas lá em casa é sempre essa. Eles não podem nos atingir, a mim ou a mamãe, porque a gente às vezes está vigilante, a gente está fazendo uma coisa ou outra, mas eles atacam nossos entes queridos, que são os nossos queridos animais. Então, se você tem evangelho no lar, traz seus animais para fazerem também. Por quê? Porque a energia da espiritualidade recai sobre eles também em forma de cura. Os animais também têm chakras. Os animais absorvem nossas dores. É por isso que hoje em dia os animais morrem de cânceres. Porque eles sugam de nossas aflições, de nós, nossa loucura, nossa doença. E eles absorvem para eles e desenvolvem, então, doenças patológicas. Então, façam o evangelho. Eu nunca me esqueço também um outro caso de animal. Tinha um gatinho chamado Pilpi, até a Lara que deu esse nome pra ele, Pilpi. O Pilpi, ele não queria morrer. Olha, ele pegou uma doença que ele ficou só o couro e o osso. A gente olhava e parecia um gato cadáver. Passeia pela casa. Eu disse, gente, como assim? E aí, ele passou mais ou menos quase uma semana de penúria para desencarnar. Aí foi que o Exu Pantera faça o evangelho, que a gente vai fazer o desenlace. Foi que a gente fez o evangelho. Tipo assim, ele já estava nas últimas, ele só ficava deitado, mas ele não ia embora. E a gente já tinha feito todos os recursos necessários, né, veterinário e tudo, aquela coisa toda. Ele já nem comia mais, mas ele não desenlaçava. E aí foi que, uma vez, aí foi que o Exu chegou e disse, faça um evangelho, que é no evangelho que a gente vai conseguir tirar ele desse tormento. Aí quando a gente fez o evangelho, quando a gente finalizou, ele descansou. Então, façam o evangelho, se vocês têm animais em casa. Ah, mas o animal tá lá no canil, não sei o que. Mesmo assim, façam o evangelho no lar e não esqueçam de pensar nos animais que vocês cuidam também, tá? Os animais, eles necessitam da equipe espiritual e cuidar deles também, viu? O evangelho no lar faz uma espécie de desobsessão na nossa casa, tá? Lá em casa teve um tempo também que era uma coisa. O nosso evangelho é dia de segunda-feira. Tinha um BO. Toda vez, na hora do evangelho, tinha um BO. E depois que a Lara começou a fazer parte da nossa família, minha gente, essa menina inventava um BO. Ela, quando pequena, tinha bastante dificuldade de fazer o número 2. Gente, ela passava assim uma manhã inteira para soltar. Ela fazia todo esse ritual, mas no dia do evangelho era sagrado. Aí lá e vai, embora a menina vai pro banheiro e a menina não quero fazer o dobro não. Ai, eu digo, meu Deus, o evangelho tá chegando. E a mamãe, menina, bota pra fora, menina, solta. E a menina, não, eu não quero, não sei o que. Ai, mamãe, a menina andando dura. Não, menina, solta, pelo amor de Deus. Mas ela só fazia isso na segunda, meia hora antes de começar o evangelho. Eu digo, olha, tchau.
tu vai soltar esse negócio por bem ou por mal, tu vai soltar. Então, quando não, era um fole, era um gato que caía no canil e levava a bagaceira da cachorra com o gato, aquele fole, aquela cachorrada. Quando não, era uma visita. Gente, como assim? Hoje, graças a Deus, a gente faz o nosso evangelho na Santa Paz. Então, também, quem for fazer o evangelho no lar, se prepare, porque no começo, os obsessores não vão deixar vocês fazerem. Vai chegar gente, o mundo vai cair, até luz. Luz vai faltar, acenda a lanterna e se prepare. O evangelho também ajuda na boa convivência com os familiares. Ou você se aproxima ou você se distancia de vez. Lá em casa nós nos distanciamos de vez. É que nós estamos sem família. Mas é porque lá em casa o karma é grande. E a gente não pode passar 3 dias juntos, nós da família. Porque se a gente passa 3 dias juntos, no segundo dia já começa as cortadas, os carão. No terceiro é o facão. Tem condição. Aí então a gente separa. Mas, mesmo assim, foi através do evangelho no lar que o vovô conseguiu e ainda hoje consegue cuidar de cada um de nós. Né? Então ele visita aqueles que estão lá no Ceará, ele visita os que estão lá no Pará, ele visita os que estão em Teresina, ele visita os que estão em Timon. E foi através do evangelho que ele conseguiu... E até a própria família conseguiu ter mais paz. Deixou uma árvore. Exatamente. Foi através do evangelho que ele conseguiu harmonizar um pouco mais a família, tá? Então, assim, é uma coisa que eu recomendo pra vida, o evangelho no lar. E ele ajuda exatamente nessa desobsessão da nossa casa. Espíritos antigos são recolhidos, porque a espiritualidade começa então a visitar com mais frequência a tua casa. Ter o anjo da guarda tem mais força para te dar intuição, para te dar resolução, para te dar força, discernimento, coragem. Ter os entes queridos, desencarnados, que tiverem vagando, digamos assim, são recolhidos. Aqueles que, por um acaso, desencarnarem, recebem os primeiros socorros da espiritualidade. Não ficam vagando, não ficam sofrendo por muito tempo. E nós, com o passar do tempo, a gente vai tendo a harmonia na casa e na família da gente. Principalmente a tão sonhada paz interior. Então, se é uma das coisas que eu recomendo, faça o evangelho no lar. Protege teu lar com as bênçãos de Jesus, praticando uma vez na semana o evangelho. Dessa forma estará protegendo tua família e atraindo luz, equilíbrio e paz para a tua vida. Não deixe teu lar abandonado e sem proteção, é o que eu costumo dizer. Você pode colocar cerca elétrica, tu pode colocar os melhores portões, câmera na tua casa inteira. Isso aí não vai empatar de mau espírito entrar na tua casa e tomar a tua família. Mas o evangelho no lar evita que os maus espíritos entrem na tua casa, sem serem convidados. Não deixa teu lar abandonado e sem proteção. Entre em comunhão com Jesus e deixe-o habitar em tua casa. Porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente. Muito obrigada pela oportunidade.